Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais um episódio do Clube do Dharma, da série de Hermenêutica Vaishnava. Então, estamos retornando aí depois de um hiato de 2 meses sem nenhum episódio novo, não só da série de Hermenêutica, mas também, assim, de episódio de uma forma geral aqui do Clube do Dharma. A gente estava num momento, assim, com muitas atividades, assim, acontecendo na nossa vida pessoal. Acho que não só eu, mas todo mundo aqui do clube, Nityananda, Bhagavan, o pessoal que também ajuda a gente por trás das câmeras, a Damodara. Então, todo mundo estava muito sobrecarregado e veio férias, veio atividades assim de final de ano, mas estamos de volta. Então, estamos retomando esse ano de 2024 com esse episódio da série de hermenêutica. Então, diga lá, Nityananda, Hare Krishna. Hare Krishna Nishinha, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, depois de tanto tempo aí parado, a gente voltando agora, deu para descansar bastante, né? Vamos tentar retomar de novo o ritmo aqui de estudo, de gravação das lives, né? Vamos ver se dá certo, né? Mas é isso aí, estou animado. Isso aí. Então vamos nessa, retomando na ferramenta 21 da série aí de acho que 40 ferramentas hermenêuticas, né, que o nosso curso fornece para gente. Então, sem mais delongas, vamos voltar aí para ir se aquecendo de novo. A ferramenta 21, ela fala o seguinte: algumas das declarações de Srila Prabhupada têm aplicação universal, enquanto outras são aplicáveis em um contexto particular. Isso aí está muito relacionado a outras ferramentas que a gente já viu que fizeram o mesmo tipo de declaração em relação aos Shastras, né, que tem afirmações dos Shastras que são de caráter universal e outras de caráter particular, e é necessário que a gente saiba distinguir uma coisa da outra. Então explica aí um pouco melhor para a gente, ô Nityananda, como que a gente pode especificar esse tipo de necessidade de entender se uma declaração ela é uma declaração generalista, né, é aplicável a qualquer contexto, ou é aplicável a um contexto específico, né? No caso de Prabhupada mesmo, assim, como que a gente pode entender melhor esse tipo de declaração de Prabhupada? Então, é bem interessante, né, essa ferramenta, como todas as outras são interessantes também. Primeiro, assim, eu queria chamar a atenção para um ponto, que é um ponto que Srila Charadeva, ele costuma trazer quando ele está fazendo, assim, uma análise, ele costuma fazer análise sociológica, assim, das religiões, né, da história e tudo, do pensamento, assim, do desenvolvimento das tradições religiosas, e ele cita, assim, ele traz um ponto bem interessante de uma análise nesse sentido, nesse contexto, que é de que quando um líder carismático, quando ele está falando do líder carismático e dos seus seguidores, e de que como que quando um líder carismático de uma tradição espiritual religiosa, ele deixa esse mundo, existe assim nos seguidores, né, que seguem ali o líder, uma tendência deles assim a quererem realmente assim se manter bem fiéis aos ensinamentos desse líder, realmente assim bem amparados naquilo que o líder trouxe como visão de mundo. E a gente vê assim, que os seguidores, eles têm todo, assim, alguns desses seguidores, eles têm toda a sua construção da sua cosmovisão espiritual ali, pautada assim, na figura desse líder. Só que muitas vezes a forma como essa visão, dessa construção, né, dessa visão de mundo espiritual, dessa cosmovisão espiritual é feita, ela é baseada numa imagem realmente assim, um pouco caricata, às vezes, desse líder espiritual. E a Charadeva, ele fala assim que às vezes o que acontece com esses seguidores que às vezes não são tão profundos, muitas vezes mais superficiais, ali, ou mais emotivos, talvez, ou não necessariamente isso, mas por algum motivo que existe uma relação assim que não é uma relação tão profunda assim de uma compreensão profunda que envolve uma racionalidade também em relação à figura desse líder carismático. Existe uma tendência nos seguidores de que quando o líder carismático ele abandona o corpo, quando ele morre, quando ele, né, sai desse mundo, quando não existe mais a figura física dele, a presença física dele aqui nesse mundo, esses seguidores, eles, de alguma forma, o Acharadeva brinca, assim, ele fala, eles se tornam, assim, eles tentam ser mais estritos do que a figura do líder. Então, acaba que muitas vezes eles se tornam fanáticos, né?
E a gente vê que existe esse fenômeno mesmo, que às vezes a gente projeta na figura assim do mestre, do guru, desse líder carismático, uma imagem que reflete muitas vezes alguns anseios que a gente tem, que reflete, a gente projeta neles algum tipo de necessidade que a gente tem psicológica, algum vazio que a gente tem dentro da gente, e a gente tenta preencher isso com a figura desse líder espiritual. E a gente acaba o quê? Projetando o quê? Uma imagem de que a gente precisa de uma pessoa que vai cumprir certos ideais. Então, ela vai ser uma figura ideal, é uma figura idealizada. E essa figura idealizada, a gente quer que ela represente da forma mais perfeita, da forma mais, assim, similar possível, aquilo que a gente tem de necessidade dentro da gente, de uma pessoa para suprir essas carências que a gente tem. Então a gente vai acabar assim criando uma imagem de uma pessoa que às vezes vai ser uma pessoa que vai ser infalível, uma pessoa assim que não está sujeita a certos crivos, por exemplo, da racionalidade humana, assim, como outras pessoas podem estar, porque essa pessoa ocupa um lugar para a gente, assim, um lugar que a gente colocar num pedestal assim, de um tipo de sagrado, mas é uma ideia de sagrado que a gente tem, que a gente projeta, que é uma ideia de sagrada que está, às vezes, desconectada de outros elementos que existem nesse mundo, como, por exemplo, a própria racionalidade, que a gente usa para poder entender, para poder criticar de maneira saudável, né, para tentar entender de maneira profunda e robusta, que, o que representa esse líder, o que ele representa, qual é a sua, por exemplo, sua missão nesse mundo, o que ele realmente espera da gente enquanto seus seguidores, né? E quando a gente tira essa parte assim, dessa racionalidade, dessa capacidade que a gente tem assim de realmente fazer um escrutínio filosófico ali, analítico da figura desse mestre, mais racional, para tentar entender ele de maneira assim mais fria mesmo, com mais pé no chão, a gente acaba, então, privando o nosso entendimento sobre a figura desse líder espiritual e deixando só ele com o lado que é mais emotivo e tirando o lado que é mais racional, o lado que vai levar a gente a discernir certos elementos da figura dele, da representação dele. Então, a gente acaba criando uma representatividade, assim, que é uma representatividade baseada mais no aspecto emocional, mais emotivo. E isso pode levar, e muitas vezes leva, né, aí essa crítica que você faz, a gente querer entender essa figura, quando a gente tem esse tipo de virtude, né, só mais emotiva, querer entender ele como sendo tão, realmente acima da razão humana, como se a razão humana fosse algo que fosse prejudicar ele, ou algo que fosse contaminar a figura dele, né? E isso é muito interessante, essa dicotomia que existe, né? E acaba, então, que a gente toma essa imagem que a gente projetou desse líder espiritual ideal na nossa mente e a interpretação que a gente deu para os ensinamentos e para aquilo que ele representou, para os seus exemplos, a gente toma isso como sendo a verdade e definindo ele completamente, absolutamente. E se a gente encontra algo ou alguém que tem uma opinião diferente sobre ele, ou que vai, de alguma forma, estabelecer algum tipo de crítica, né, de escrutínio para tentar entender ele racionalmente, a gente pode, nesse momento, ficar com o pé atrás, achar que aquilo ali é um tipo de ofensa, achar que aquilo ali é um tipo assim de tentativa de tentar desvalorizar a figura desse mestre espiritual, de tentar aplicar conceitos ou aplicar qualquer tipo de método assim racional, especulativo sobre ele, que vai tentar, na verdade, só tirar o brilho do que ele representa para a gente. Então, essa imagem particular, né, que a gente tem de um líder carismático, de um mestre espiritual, isso acaba muitas vezes prejudicando realmente o nosso entendimento do que ele é, da missão dele, dos ensinamentos dele, do que ele desejava para a gente de fato, de uma maneira mais profunda, mais abrangente, né? A gente acaba ficando preso num estereótipo que a gente criou para ele, fica com medo de que aquele estereótipo ali ele começa assim a se mostrar como algo assim superficial, porque aquilo ali é toda a base da construção da nossa fé. Né? Toda a construção da nossa fé, do nosso entendimento espiritual, muitas vezes está baseado nessa figura dessa caricatura que a gente criou do mestre espiritual. Então, né, a gente fica tentando proteger, por mais frágil que seja, essa imagem que a gente tem, quando a gente, né, se a gente tem esse tipo de atitude mais emotiva, enfim,
em relação ao mestre espiritual. E isso acontece muito com o Prabhupada, não é diferente, né? Quando ele deixou esse mundo, várias confusões aconteceram, assim, né? Vários tipos de tentativas, assim, de se falar que o Prabhupada queria isso, mas que ele queria aquilo de um lado, mas que ele falou que era para fazer sim, falou que era para fazer de um outro jeito, etc. E houve uma certa confusão quando ele deixou esse mundo, porque existia uma dependência muito grande da figura dele, né? Essa figura dele, ele está falando, está explicando assim coisas assim que são muitas vezes eram detalhes assim e se dependia muito, não tinha uma maturidade para se gerir, né? Não tinha uma autogestão espiritual, institucional madura suficiente para lidar com a ausência dele nesse mundo. Então houveram alguns cismas ocorreram dentro, por exemplo, dentro da nossa instituição, dentro da ISCOM, quando o Prabhupada deixou esse mundo, alguns bem sérios, inclusive, alguns problemas sérios, né? Aí, trazendo isso para o ponto aqui, né? Se a gente não se abre assim, para tentar entender a pessoa que foi Prabhupada, a gente vai ficar realmente assim, a gente vai estar impedindo, a gente vai estar, nós vamos estar assim, nós mesmos vamos estar nos boicotando, né? A gente não vai estar permitindo assim que chegue até a gente uma imagem muito mais ampla do que era Srila Prabhupada. Então aqui, por exemplo, o Conselho Chástico, o que eles falam? Eles falam assim, ó, que dessas declarações de Prabhupada, né, algumas a gente tem que entender que tem aplicação universal, enquanto outras são mais particulares. Aí eles fazem assim, uma hierarquia, falando assim, tem um jeito da gente analisar as declarações de Prabhupada para a gente tentar entender a universalidade delas de acordo com de acordo com a forma que elas estão, por exemplo, documentadas. Então, eles falam que, olha, os livros são aqueles que têm a maior universalidade. Aquilo que o Prabhupada escreveu nos livros dele está disponível para todo mundo. Ele escreveu ali sabendo que, por exemplo, o mundo inteiro ia ler. Então, ele colocou ali ensinamentos mais universais possíveis. Depois vem o quê? Depois dos livros, vem os documentos. Os documentos são ali, né, documentos por exemplo, de aquisição de imóveis, documentos onde se estabelecem princípios, sei lá, como igual a gente tem aqueles 7 princípios da ISCOM, né, documentos de criação da ISCOM. Ali o Prabhupada deixa documentado, explicitamente escrito, assinado por ele, qual era o pensamento, o desejo, o propósito que ele queria, por exemplo, a sua instituição, quando ele faz aquela quando ele cria a carta mesmo, né? Como que fala? O- A declaração de. tem a declaração dos propósitos da Nossa, ISO. Declaração dos propósitos da ISO. Por exemplo, ele deixa muito claro aquilo ali no documento legal, né? Depois tem as palestras de Prabhupada, que palestras, por que elas vêm ali depois em terceiro lugar dentro dessa hierarquia, como sendo um tipo de documento, né, que a gente tem, que é universal, porque as palestras ali, elas estão gravadas, o Prabhupada ali, ele está falando para um público amplo também, porém, as palestras, elas são menos universais do que os livros, porque as palestras, justamente, o Prabhupada, ele está ali falando, por exemplo, para um público, sei lá, dentro de uma universidade, e às vezes dentro de uma universidade específica ali, ele está trazendo exemplos, ele está colocando assim o conhecimento dentro de um contexto, dentro de um formato ali que às vezes ele quer usar aquele formato ali para atingir aquele público específico. Então, não necessariamente tudo que ele falou ali, por exemplo, ele falaria se ele fosse dar uma palestra, sei lá, para 10 mil pessoas no centro da cidade, onde vai ver diferentes tipos de pessoas, né, os mais variados tipos de pessoas, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, que quando a gente vai pegar, por exemplo, parte de uma declaração que o Prabhupada deu numa palestra dele, a gente tem que entender isso, entender que, olha, para qual público que o Prabhupada estava falando, né? Então, essas declarações que ele está dando ali, às vezes pode ser uma declaração que ele está falando especificamente para aquele público ali, e que às vezes até algum tipo de conceito que ele vai usar ali vai ser um conceito bem específico que ele não vai usar muitas vezes, por exemplo, ou nenhuma vez no livro dele, ou a forma como ele vai expressar o conhecimento, como ele vai trazer ele, né? Depois, o nível de universalidade vem as cartas,
As cartas, elas são muito menos universais porque geralmente elas são destinadas para uma pessoa. Pode ser para um grupo de pessoas também, né? Mas geralmente vai para uma pessoa. Então, às vezes, o que que acontece? Nas cartas, o Prabhupada, ele dá instrução, que é uma instrução muito particular, por exemplo, para um discípulo dele. E aqui tem um exemplo interessante que o Conselho Chástrico traz aqui, que é que quando o Prabhupada ele fala para um discípulo dele está falando que ele estava tendo problemas com a esposa, que ele queria se divorciar. E aí o Prabhupada fala, olha, tá tudo bem, você pode se divorciar, não tem problema não, se divorcie, né? Aí os devotos perguntam, poxa, Prabhupada, mas você sempre disse, né, que o divórcio não é legal, que o divórcio deveria ser evitado a todo custo, né, que realmente mais apropriado são as pessoas permanecerem casadas a vida inteira, etc. O Prabhupada falou, sim, isso é verdade. Porém, esse discípulo meu, ele ia se divorciar de qualquer jeito. Se eu falasse para ele não se divorciar, ou se eu falasse para ele se divorciar. Então, o Prabhupada assim, entendia, compreendia a mente do discípulo dele, sabia o que ia acontecer. Ele falou, então, o que eu fiz? Eu permiti, né, digamos, eu dei autorização para ele se divorciar, porque assim, pelo menos, ele não vai estar desobedecendo, né, a instrução do mestre espiritual dele. Então, vou livrar ele dessa, pelo menos. Então, assim, se a gente pega uma carta dessa do Prabhupada e fala, olha, o Prabhupada falou sim, que quer para se divorciar, que não tem problema nenhum, imagina, você está pegando uma carta específica para um devoto que ele escreveu para um discípulo dele, num contexto muito específico, para um discípulo apenas, que ele talvez tenha falado isso uma vez na vida dele só, e a gente pegar isso aí e falar, não, que essa era a opinião do Prabhupada, que o Prabhupada era extremamente liberal nesse sentido, né? E que não tem problema nenhum, a pessoa se separar e tal, não precisa se esforçar nada não. Então, assim, a gente começa a criar um certo tipo de viés, assim, dentro dos ensinamentos de Prabhupada, e começa a criar uma imagem, assim, de um Prabhupada que, na verdade, não existiu, que é um Prabhupada filtrado ali, só, né, por uma carta que ele escreveu, sendo que o resto todos dos escritos dele, nos livros dele, praticamente vão dizer o contrário disso, né? Então eles falam, então as cartas, elas têm um efeito muito menos universal, aquilo que está escrito nas cartas, né? Embora, às vezes, nas cartas também o Prabhupada vá trazer alguns elementos de questões universais, de ensinamentos universais, ele vai aconselhar os seus discípulos através de ensinamentos que devem ser aplicados para todo mundo, né? Em seguida, nessa hierarquia de universalidade, vem as conversas que ele teve, conversas que foram gravadas, né? Então, tem várias conversas, Prabhupada com cientistas, com grandes personalidades, assim, públicas, com os discípulos mesmo, irmãos espirituais, conversas que foram gravadas em vídeo ou gravadas só o áudio, né? E essas conversas ali, elas são menos universais, o Conselho Shastra vai explicar, porque aquilo que o Prabhupada falou nessas conversas, né, muitas vezes está dentro de um contexto ali extremamente específico e uma conversa, o que acontece? Dentro de uma conversa, o assunto ele vai mudando uma e outra vez. Então, eles falam isso, olha, às vezes o Prabhupada está falando uma coisa numa conversa e nem deu para a gente pegar, às vezes, qual foi o motivo dele estar falando aquilo ali. Qual foi o ponto, né, que ele está respondendo, a pergunta que ele está respondendo, o que ele está querendo colocar, porque muitas vezes se perdeu a pergunta. E dentro de uma conversa, o tom também vai mudando muito, né, dentro da conversa, dependendo de com quem ele está falando, etc. Então, as conversas registradas, elas são muito menos, têm um caráter muito menos universal, muito menos não, mas tem um caráter menos universal do que as cartas que ele escreveu. Justamente porque essas conversas são conversas assim, que são conversas muitas vezes são momentâneas, é um momento específico, tratando de um tema específico, com uma pessoa específica ali, e uma conversa ela é bem dinâmica. Então, às vezes não dá para desenvolver um tema de uma maneira muito ampla, etc. ali, simplesmente foi gravado ali na hora aquilo que o Prabhupada falou para aquela pessoa ali e ficou registrado. E por último, são as lembranças que se tem, recordações que os discípulos, pessoas que estiveram próximas com o Prabhupada têm dele. Então tem muitas pessoas que têm, né, lembranças, que o Prabhupada falou isso, que o Prabhupada disse aquilo, etc. E essas lembranças, o que é aconselhável? Que quando alguma pessoa traz alguma declaração de Prabhupada baseada numa lembrança, a gente tentar confrontar ou tentar comparar,
aquilo ali, aquela lembrança ali, com o que tem de registro de Prabhupada. Primeiramente, usar os livros, depois, se tiver algum documento legal, nas palestras, nas cartas, conversas, para ver se faz sentido aquilo que aquela pessoa está trazendo como lembrança, se realmente reflete a opinião do Prabhupada, reflete a mentalidade dele. E aí, essa ferramenta é bem interessante, porque se a gente não faz isso, a gente justamente vai correr esse risco. Correr o risco de realmente, assim, a gente criar um Prabhupada, assim, que às vezes é só nosso. A gente vai, né, querer, às vezes, muitas vezes, manter uma opinião nossa, pegar, extrair um ponto, assim, simplesmente uma frase, um ensinamento, uma parte ali, de uma declaração de Prabhupada para tentar corroborar uma ideia nossa, para tentar é, fazer, tentar forçar um entendimento sobre algum assunto, ou tentar forçar é, algum, forçar com que, fazer com que algum traço do caráter do Prabhupada, assim, ele corresponda às minhas expectativas e tentar mostrar que isso é universal através dessas declarações que são pensadas, assim. Então, se a gente, né, tem esse cuidado que essa ferramenta está mostrando aqui, a gente pode justamente o quê? Criar esse filtro, né, que é um filtro hierárquico ali, e que para quando a gente estiver lidando com uma situação dessa, por exemplo, onde alguém traz uma situação, uma citação de Prabhupada assim meio que isolada, a gente ter assim, a gente está atinado para a gente levar essa declaração e tentar encontrar ela, tentar encontrar qual é o contexto de pertencimento dessa declaração que essa pessoa está trazendo, para ela não ficar jogada ali ao léu, como uma declaração, se tem qualquer declaração de Prabhupada, assim, como se qualquer declaração dele tivesse uma validade universal e que fosse um negócio assim, prescritivo, né? Não, que não importa o que Prabhupada, aonde ou para quem Prabhupada falou, o que ele falou é regra geral e vale para todo mundo, né? Isso é um grande equívoco que a gente vai cometer, né? E aí a gente vai cair nesse erro aí dos seguidores, que quando a figura do líder carismático vai embora desse mundo, eles se tornam assim defensores ferrenhos assim da figura desse líder, dessa figura carismática ali, que eles acabam criando uma caricatura para tentar defender a própria imagem que eles têm desse líder, né? Com medo assim de perder a sua fé, enfim, outra coisa do tipo, né? Então é isso aí. Então, essa gradação da universalidade, né, do legado de Prabhupada, uma coisa interessante sobre ela é que o próprio Prabhupada fez esse tipo de declaração, né? O próprio Prabhupada botou os livros como sendo assim uma peça de autoridade maior, né, onde ele tinha sido mais generalista, que as cartas elas eram, né, mais o outro extremo, elas eram as mais individuais e que as aulas estavam ali no meio, né? Então o próprio Prabhupada chegou a fazer uma declaração nesse sentido, né? Agora, vou só fazer um contraponto a essa ferramenta. Na verdade, não, assim, só tentar fazer uma outra análise sobre a importância das declarações que são particulares. Assim, eu acho que é isso mesmo, né? Existe esse nível de generalidade, de universalidade das declarações, mas a gente pode pensar que assim isso meio que tira a validade das declarações particulares, já que elas estão presas no contexto particular. É melhor a gente ficar só com as declarações hoje em dia que são universais, porque a gente está totalmente fora dos contextos das declarações particulares, né? Mas na verdade eu acho que elas continuam preservando uma importância assim bem singular, porque através do particular a gente consegue ter uma visão mais realista, uma visão mais rica do universal. Tem, por exemplo, um ramo da história hoje em dia que é chamado microhistória, né, que começou com um escritor italiano, um historiador italiano, que é o Carlo Ginzburg, que ele escreveu o livro famoso O Queijo e os Vermes, um livro de história da década de 70 do século passado, que todo mundo na época estudava a Inquisição através da perspectiva
da própria igreja. Assim, o que a igreja fez na Inquisição? Quais foram os grandes eventos políticos, os grandes eventos econômicos, quais foram as grandes transformações culturais que fez com que a Inquisição surgisse, que a Inquisição fosse mudando o modus operandi dela. Então a gente sabe que a Inquisição tinha uma ligação muito próxima com a coroa, né? Então, por exemplo, em determinados reinados ou ducados, onde havia uma abertura maior para a igreja agir, a Inquisição foi mais forte, mas também em outros lugares assim que os reis concentravam mais poder, deixavam menos brecha para a igreja, ela foi mais fraco. Então, assim, esse tipo de análise o pessoal sempre fez. Desde o século XVII, o pessoal já olhava para a Inquisição a partir dessas grandes movimentações. Então, o que o Carlo Ginzburg quis fazer foi o contrário. Ele quis olhar para um pequeno caso de atuação da Inquisição para poder ter uma visão mais realista de como a Inquisição atuava, em que casos ela atuava, como que assim as vítimas dela tinham uma relação com a igreja ou não, como que as blasfêmias que eram usadas para justificar a atuação da Inquisição se formavam. E ele pega um caso de um cara que foi vítima da Inquisição, foi queimado na Inquisição, que era o Menóquio. Mas o Menóquio ele não era um grande herege, né? Porque assim a história dos grandes hereges que tiveram seitas com muitos milhares de seguidores e foram alvo assim da Inquisição, isso aí já tinha, o pessoal já estudava. O Menóquio não. O Menóquio ele era um carinha, assim, um camponês que não teve seguidor nenhum. Ele era um herege pouquíssimo relevante na história, mas ele tinha um diferencial que a igreja fez e preservou muito bem toda a documentação do julgamento do caso dele. E a partir dessa documentação, né, o pessoal conseguiu reconstruir muita coisa sobre a vida dele. Esse pesquisador, Carlos Ginzburg, conseguiu reconstruir muita coisa sobre a vida dele. Por exemplo, esse sujeito, ele na vida dele só tinha lido 11 livros. E foi possível recuperar exatamente quais 11 livros ele tinha lido, na ordem que ele tinha lido. Isso era um grande achado histórico, mas ele era um sujeito sem relevância nenhuma para a grande história das coisas, para a história mundial, para a história da igreja. Assim, a blasfêmia, a heresia dele, é que ele acreditava que o mundo era um caos, assim, coisas existiam de forma caótica, né? Ele acreditava naquela visão dos 5 elementos, né? Aquela visão clássica, assim, né? Então tinha os 5 elementos lá interagindo de forma caótica, a água se chocando com fogo, não sei o quê. E um dia dessa interação entre eles surgiu uma massa, igual um queijo. E desse queijo começaram a surgir uns vermes, que as pessoas depois chamaram de anjos e Deus. O primeiro vermezão é que as pessoas chamaram de Deus e os outros chamaram de anjos. Eles foram as primeiras criaturas que surgiram, né? E depois surgiram outros vermezinhos menores que seriam a humanidade, os animais. Então, ele tinha essa visão muito louca da realidade. E isso foi considerado heresia, mas assim, que Deus é fruto do caos, né? Então, assim, essa era a essência da heresia deles, né? Deus não é a fonte de tudo, o caos é a fonte de tudo. Assim, mas ele não convenceu ninguém com esse discurso dele, ele era só um camponês e tudo mais, né? Só que o que foi muito interessante desse livro, que é de Vermes, que quando ele estuda, né, assim, a vida desse cara, do Menóquio, isso mostra como existiam muitas pessoas que não eram grandes pensadores, mas que tinham opiniões próprias, inclusive opiniões próprias sobre o que a igreja pregava, mesmo na época de maior influência e rigidez da igreja, como existia muitas vozes dissonantes, mesmo entre os camponeses da teologia que era pregada na época, né? Então, assim, a gente conseguiu ter um panorama muito mais realista das grandes coisas, né? Muitas das instabilidades políticas que surgiram na época vieram disso, vieram do fato de que, mesmo naquela época, existiam vozes dissonantes, as pessoas tinham insatisfações, tinham opiniões próprias, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa no universal, o universal nada mais é do que uma abstração das várias coisas particulares que estão acontecendo e interagindo uma com as outras, né? Então, quando a gente pensa assim, no século XIX, as pessoas pensavam assim, isso é só um resumo, assim, uma generalização, uma abstração, né? Assim, uma média do que as pessoas pensavam. Mas as pessoas mesmo não pensavam aquilo é só uma média, assim, são entende? É só uma generalização. Na verdade, a vida real ela sempre foi de pessoas tendo cada um seus próprios pensamentos, e aí você conseguia montar um mosaico, mas esse mosaico era feito das pecinhas.
Então, quando a gente olha de longe, a gente vê o mosaico, e o mosaico é o mais importante, porque é o somatório de todas as peças. Mas se você quiser entender o mosaico, você também tem que entender, né, aquelas pequenas irregularidades, aquelas pequenas pecinhas que formam o mosaico. E aí surge essa micro-história a partir do estudo Queijo de Vermes, né? Então, hoje, as pessoas elas tentam muito entender isso. Né? Por exemplo, tem um outro livro famoso da micro-história, que é o Grande Massacre dos Gatos, né? Então, o Grande Massacre dos Gatos é um estudo de uma coisa que aconteceu na França, assim, que tinham muitos aprendizes de tipógrafos, aprendizes de pessoal que trabalhava com a imprensa no século XVII, final do século XVII, começo do século XVIII, que estavam insatisfeitos que eles não tinham direitos trabalhistas, né? Quase ninguém tinha na época, né? Só vai aparecendo no final do século XIX, começo do século XX, mas assim, quase não tinha direito, eles não tinham direito trabalhista, mas os grandes patrões naquela época, os grandes burgueses, a elite burguesa que estava se formando, tinham um grande apreço por gatos. Então teve uma ocasião assim que os caras se revoltaram numa noite e saíram matando os gatos tudo de uma vila, assim, tipo, em forma de protesto, né? Isso foi um evento isolado, isso não mudou a história da França, isso não mudou a história de lugar nenhum. Foi um evento que aconteceu, o pessoal foi preso e acabou, assim, numa vila. Mas ele pega aquilo para poder estudar toda a insatisfação trabalhista daquela época, a partir de um único caso, para você poder entender o ethos, poder entender, né, assim, a estrutura, o espírito da época, assim, a partir de casos particulares. O universal não permite a gente entender isso. Então, também existe esse grande Prabhupada mosaico, a forma geral do pensamento de Prabhupada. Mas esse mosaico Prabhupada, esse Prabhupada universal, que está nos livros, na verdade, ele é formado por esses fragmentos que formam o mosaico, que estão nas cartas, que estão nas palestras, que estão no particular. Né? Então, Prabhupada faz grandes declarações sobre, por exemplo, a relação mestre-discípulo, ou sobre os gurukulas, né, nos seus livros, dentro do contexto, né, ali do Bhagavatam, da Bhagavad Gita. Mas a gente vê na carta de Prabhupada, por exemplo, aconselhando as devotas que atuavam como professoras em gurukulas, várias declarações sobre coisas específicas ali, né? O que fazer quando o aluno te desobedece, coisinhas assim do dia a dia. Nessas declarações você consegue entender, por exemplo, muito do que Prabhupada via como pedagogia. Então, quando o Prabhupada faz grandes declarações sobre a relação mestre-discípulo, declarações teológicas, com peso teológico, declarações ortodoxas, assim, fundamentadas no Shastra, por trás dessas fortes declarações Prabhupada, universais, também tinha a visão muito particular que ele tinha dessas coisas, sabe? Então, assim, quando você entende o particular, você consegue ter uma visão mais realista, mais rica do universal, né? Então, Prabhupada fala de Jagya, assim, como uma forma, coisa, né, como conceito, Jagya como conceito nos livros. Mas você vê, por exemplo, Prabhupada numa carta explicando para Hayagriva como ele podia orientar os devotos a fazerem uma fábrica de cimento como uma forma de Jagya. Então, é um caso muito particular, assim, uma fábrica de cimento para complementar a renda ali da fazenda, mas, assim, é particularidade do que ele entendia como Jagya. Então, quando ele está fazendo aquela grande declaração universal, por trás ainda existia o mesmo homem que tinha aquela visão do individual. Então, assim, existe isso. O universal é mais importante, porque o universal é aquilo que resiste ao contexto, aos diferentes contextos, aquilo que pode ser extrapolado, independente do tempo, do local, da circunstância. Mas quem faz a declaração universal é também quem está fazendo a declaração particular. E existem traços na mentalidade, na motivação, da visão de mundo de Prabhupada, da personalidade de Prabhupada, que fizeram ele fazer as grandes declarações universais, que só podem ser entendidas quando a gente vê as declarações individuais que ele faz, principalmente entendendo o contexto onde ele fez essas declarações individuais. Então, ainda que as declarações universais sejam aquelas que a gente segue, que a gente prega, que a gente mais se dedica a meditar, a gente nunca deve negligenciar a força, a importância das pequenas e às vezes assim mais aparentemente insignificantes declarações individuais. Às vezes elas são chaves hermenêuticas valiosíssimas para a gente entender o universal. Tá bom, pessoal?
E aí vamos para a segunda ferramenta do dia, que é a ferramenta 22. Procure qualquer maneira pela qual o Guru Sadhu Shastra defina o contexto histórico ou cultural. Então fala aí, Nityananda, explica um pouco para a gente dessa ferramenta. Então, esse final da sua fala aí tem muito a ver, né? Pegou, fez o link direitinho aqui com a ferramenta 22, porque a ferramenta 22 é falando, poxa, você tem que tentar entender como que a declaração ali, o guru, do sadhu, do shastra, né? Como que ela está, de alguma forma, revelando o contexto histórico-cultural, né? E aí você trouxe esse ponto aí, né? Do particular, tem, no final da sua fala aí, principalmente, tem muito a ver com isso. Porque, poxa, aquilo que é o particular do Prabhupada ali reflete muito sobre o que é a identidade real do Prabhupada, diz muito sobre ele. Exatamente isso. Não, quer dizer, não é exatamente isso, mas enfim, numa situação dessas também, onde o Prabhupada está ali falando é, de uma maneira particular, por exemplo, um discípulo dele numa carta, a forma, né, às vezes a instrução que o Prabhupada vai dar, a palavra que ele vai usar, o termo que ele vai usar, né, aquilo ali vai refletir o contexto cultural, o contexto histórico, onde está inserida aquela declaração ali. Então, muitas vezes, no particular, você vai conseguir ver isso também, assim, né? Nessa ferramenta 22 aqui, ela é uma ferramenta assim, que reflete muito o que é, a função da hermenêutica, né? Que é tentar entender o contexto, né? Onde que o texto, né? Tá, aquela velha frase, não existe texto sem contexto, né? Então, tentar entender o contexto, e aqui está falando o contexto histórico e cultural, é um negócio essencial, né? Então, o Conselho Chástrico, que eles colocam que, às vezes, alguma declaração, enfim, do Guru, do Sadhu, do Shastra, né? Eles vão deixar explícito o contexto histórico ou cultural das suas próprias declarações. Então, eles falam que às vezes pode acontecer, mas às vezes, como a gente estava conversando aqui antes, né, de iniciar a gravação, ou muitas vezes, né, isso não vai acontecer, né? A gente não vai ser capaz de, por meio da própria, daquilo que está escrito ali no texto, lá declarado ali no texto, a gente entender muito bem o contexto histórico e cultural. E aí o Conselho Chástrico coloca um ponto aqui interessante também, que eles falam que na ausência de qualquer avaliação ou declaração prescritiva, sempre que Guru Shastra Sadhu explicitamente descrever um contexto histórico ou cultural, pode-se geralmente entender, então, né, que essas declarações elas são apenas descritivas. As declarações onde estão descritas o contexto histórico e cultural, né? Elas são apenas descritivas, né? Ou seja, elas não são prescritivas, elas são descritivas e têm o propósito de aumentar a compreensão do assunto principal. E não devem ser tomados como uma orientação para a aplicação de qualquer tipo. Então, assim, é muito interessante por quê? Porque a revelação, ela acontece no coração do devoto, no coração do sábio, no coração ali do acharya, né? Então a revelação, ela é algo que é da esfera da transcendência, é algo que não pertence a esse mundo, não pertence à criação, né? A revelação, tipo assim, em essência, que é o propósito, né, para onde aponta a revelação ali e a fonte da revelação, ela é completamente transcendental. Ela não tem origem nesse mundo. Ela não se mistura com esse mundo no seu sentido original ali, né? Ela é de um mundo que é fora daqui. Apesar desse mundo aqui refletir, dizer, pode poder dizer algo sobre essa fonte, ou às vezes até muito sobre ela, dependendo, né, do contexto, mas a revelação em si, para onde ela aponta, se tratando de uma revelação aqui, no nosso caso aqui, transcendental de Bhakti, é uma revelação que vem falar sobre a nossa relação com Deus, sobre o mundo espiritual, sobre a pessoa de Deus, etc., né? Então é algo completamente transcendente. Só que a gente sabe o quê? Sabe que a revelação ela é acomodada dentro da linguagem, dentro ali do contexto, ali da experiência ali noética do autor, do receptor da revelação. Então, toda revelação a gente vai ver que ela está acomodada dentro daquela linguagem, dentro de uma concepção de mundo de quem recebeu aquela revelação ali. Então, ele já chega dentro de uma linguagem para aquela pessoa ali, já chega assim, de uma forma que ela vai ter que ser adaptada para aquela pessoa compreender a revelação ali e poder transmitir para as pessoas da época dela. Então, assim, a gente vai ver que existe uma roupagem.
né, que a revelação está vestindo ali, querendo ou não. E quando a gente faz essa tarefa hermenêutica de tentar entender o contexto em que aquela revelação apareceu, em que ela está sendo disseminada, em que ela está sendo trazida e ensinada para o mundo, a gente está tentando, o que a gente está tentando colocar ali, sentar no lugar do autor ali, no lugar do sábio que recebeu a revelação, no lugar do sábio que escreveu ali, que compilou a escritura, que ensinou ali, que falou aquelas palavras ali, que seja, a gente está tentando sentar e colocar nossa cabeça no lugar da cabeça daquela pessoa. Porque como a revelação, ela vai trazer um monte de ensinamento, né? Esses ensinamentos que vão ser trazidos ali pela escritura, ela vai estar cheia de símbolos, cheia de significados, e esses significados, para a gente entender apropriadamente, né, da maneira mais apropriada possível, a gente vai ter que também, aí vou usar a palavra de novo, né? A gente vai ter que se apropriar dos símbolos e dos significados que estão presentes ali no contexto em que a revelação foi trazida. Então, por exemplo, a gente tem a revelação que é trazida ali nos Puranas, tem muitas histórias. Purana é história pura. Purana significa história, história antiga, né? Então, se a gente está lidando com a revelação que está ali no formato do Purana, a gente, em algum nível, a gente vai ter que se apropriar dos símbolos que estão presentes ali nos Puranas, só que a gente vai ter que se apropriar desses símbolos, preferencialmente da mesma forma, tentar fazer isso da mesma forma que o autor se apropriou daqueles símbolos ali, quando ele foi colocar aquele conhecimento ali de maneira pública, na esfera pública, social ali. Porque ele tinha uma intenção. O tipo de signo que ele usou ali, né, ele estava esperando que aquilo ali refletisse algo na mentalidade da época e que aquilo ali causasse um efeito na mentalidade das pessoas que estavam entrando em contato com ele ali. Então, se a gente não entende, não sabe qual é o significado dos símbolos que estão presentes nas histórias, por exemplo, muitas vezes, e aqui eu estou falando assim de símbolo, no sentido de símbolo social, de símbolo cultural, de símbolo filosófico, a questão da linguagem, de termos. O que isso significava para dentro de uma mentalidade naquela época ali? Se a gente não consegue, de alguma forma, em algum nível, assim, fazer um mergulho, assim, sair do raso e fazer um mergulho mais profundo, a gente não vai conseguir entender o conteúdo que está por trás daquela forma ali do ensinamento. A gente vai ficar preso na forma do texto ali, na forma em que foi expresso o conhecimento, e não vai conseguir chegar na essência, né, que é o que interessa de fato. A gente vai ficar preso ali justamente só no formato. Esse é um dos grandes perigos que a gente tem, da gente, que aqui o conceito chástrico fala, né, que o conhecimento, como ele vai vir com essa roupagem cultural e histórica, porque ele está acontecendo dentro do tempo, dentro do espaço, dentro do mundo, com pessoas reais que existiram dentro de uma cultura, de uma sociedade real, que falavam um tipo de língua específica que é diferente da nossa, eles tinham costumes diferentes dos nossos, valores muito diferentes dos nossos. Se a gente não entende a intensidade com que eles tratam os elementos que estão presentes ali no texto, os elementos culturais, históricos, né? O tipo de carga emotiva, por exemplo, que traz ali, que está presente ali no texto, muitas vezes. Então, a gente não vai conseguir, às vezes, né? Às vezes, a gente não vai conseguir penetrar no significado real que o autor quis trazer ali, que ele quis expressar da revelação ali de fato. E muitas vezes a revelação não é tão revelada assim, porque ela está velada por essa linguagem, está velada por uma cultura, né? E o que acontece? A gente acaba confundindo, né? A gente acaba confundindo aspectos culturais com aspectos essenciais, aspectos metafísicos, né? A gente acha que esses aspectos culturais, históricos, eles têm o mesmo valor que os aspectos metafísicos, com os ensinamentos realmente, que são realmente os ensinamentos atemporais ali, que são aquilo que interessa, né? Por exemplo, o texto está querendo falar sobre certos tipos de virtudes que são essenciais assim para a prática espiritual e que esse tipo de virtude, por exemplo, ela era se encontrava, ela era, as pessoas expressavam esse tipo de virtude num tipo de comportamento específico naquela época. Aí tem uma história mostrando como que um tipo de comportamento específico para a sociedade naquela época expressava muito bem aquele tipo, o cultivo daquele tipo de virtude. Ou se não, a quebra, né, daquela virtude ali, a um tipo de vício, de tendência assim, que não era legal, uma tendência que era perniciosa, etc.
e a gente, às vezes, acaba achando que a forma, né, que aquilo que a pessoa fez para cultivar a virtude, a gente tem que fazer da mesma forma. E a gente fica criando um tipo de anacronismo, né, querendo implantar, assim, fazer um transplante cultural, assim, né, da escritura para o nosso tempo. E a gente nunca vai conseguir. Por isso que, inclusive, né, Srila Charadeva, ele bate muito nessa tecla, né? Inclusive, ele até, né, criou, né, o Krishna West, entre outras coisas, né, para falar sobre isso, né? Mostrar como que a gente, às vezes, faz um anacronismo, a gente confunde, a gente não entende o que é o ensinamento e a gente acaba ficando preso nessa roupagem aí que o ensinamento foi, que a revelação usou para se expressar naquele momento ali, né? Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa ferramenta aqui, assim, para a gente é algo essencial. E essa questão aqui que eles trazem é muito interessante, né? Essa questão, então, da gente muitas vezes entender aquilo que é o prescritivo daquilo que é simplesmente, assim, é como é que fala? Um exemplo, né, que tá sendo dado ali, não é uma declaração assim, que não é para ser seguida, mas é simplesmente descritiva, né? Não é prescritiva, né? Então serve muito para isso, para a gente entender aquilo que é uma declaração, assim, que é só um exemplo daquilo que é uma prescrição mesmo, né? Então, é. Mais uma coisa, e assim, que aí as escrituras estão cheias de exemplo em relação a isso, né? Se a gente pegar o Prabhupada, então, né, aqui eles mesmos trazem assim, vários exemplos, né, de questões que o Prabhupada trouxe, coisas, declarações que ele fez, e que ele fez um tipo de declaração sobre um assunto, por exemplo, que eles pegaram aqui, Prabhupada, por exemplo, falando sobre a evolução de Darwin, né? E aí, no momento, ele fala sobre a evolução, aí, falando daquele jeito que às vezes ele falava, assim, né, mais geral, assim, sem entrar muito em detalhes, que o homem não veio do macaco, não, e etc., que esse Darwin é um tolo, tal. Aí, lá na frente, lá no texto, ele vai falar, não, mas como diz o Darwin, né, na teoria da evolução, a alma passa mesmo numa escala evolutiva por várias espécies de vida, como que mais ou menos assim pegando a teoria do Darwin, dando uma concordada com ela para trazer ela para dentro de um ensinamento espiritual, assim, né? Fazer uma declaração dos Shastras, assim, usando um conhecimento que estava em voga na sociedade, talvez para tentar atrair alguém que se interessava por esse ponto, etc. E isso é ver declarações que às vezes são contraditórias, né? Mas você vê assim que o princípio que está por trás ali daquilo que o Prabhupada está falando não é um princípio de que ele está realmente assim discutindo a evolução de Darwin. Ele está falando de outra coisa. O princípio que está discutindo ali sobre, por exemplo, sobre o princípio da criação do mundo, né? Se é uma criação que ela é intencional, se ela é ordenada por uma inteligência ou não, ou a declaração quando ele fala da transmigração da alma, que a alma está passando por diferentes tipos de corpos, que existem diferentes tipos de corpos, né? E às vezes a pessoa está pegando ali a questão da teoria de Darwin como se fosse aquilo que o Prabhupada realmente tivesse discutindo de fato ali. E não está discutindo é isso, né? Ele está querendo discutir um outro princípio muito maior, né? E aí eles vão aqui, eles trazem vários exemplos assim, das escrituras, como que num determinado momento existe uma declaração da escritura que ela é prescritiva e em outros momentos que ela é simplesmente um exemplo, assim, que está sendo dado assim, para explicitar um ponto, um princípio, e que em outras vezes está se dando ela está fazendo uma declaração que é uma exceção a uma regra e não uma prescrição, como que a gente estava conversando antes aqui, a questão da não violência. A não violência, ela é falada em todas as escrituras védicas. Aí vai questionar, poxa, mas aí os Vedas vão falar sobre o sacrifício de animais. Mas o sacrifício de animais, ele é uma prescrição que existe para você cometer um ato de violência dentro de um momento específico, por pessoas específicas, por um propósito específico, etc. Então, assim, é uma declaração que ela é completamente confinada dentro de um contexto ali muito delineado, muito bem delineado. E ela não vai contra a não violência. A não violência é um princípio universal que está dentro dos Shastras, prescritivo para todo mundo. Enquanto que você fazer um sacrifício ali é algo que é tipo assim que deve ser executado dentro de um contexto muito rígido, muito bem explicitado ali. E não é
um princípio assim que todo mundo deve fazer, matar animais de qualquer jeito, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, tipo assim, as pessoas têm que ficar atentas para essas questões dentro do chassi, né? Entender esse contexto do que ele está falando. Se é uma prescrição, se é uma proibição, se é uma exceção às declarações universais que elas fazem, etc. Então, assim, acho que o Niterói já explorou o propósito dessa ferramenta. Eu, para encerrar, eu só vou fazer acho que dois tipos de apontamento em relação ao cuidado que a gente tem que ter quando utilizar essa ferramenta. Primeiro, é que a ideia também de contexto histórico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ideia de que os Shastras ou a maior parte dos sadhus, comentaristas tradicionais das escrituras, vão estar preocupados em fornecer um contexto histórico, porque a própria ideia de historicidade que a gente tem hoje em dia é algo que não existia na época que boa parte que com certeza todas as escrituras e boa parte dos comentários das escrituras foram feitos, né? Não existia esse conceito de historicidade. Os Shastras e os comentários eles já vão mais pelo caminho da geografia, né? Que é a maior parte dos relatos religiosos que foram feitos na história, eles não são históricos no sentido de se aterem aos padrões de historicidade que surgiram na modernidade. Eles são agiográficos, eles misturam uma descrição do fato com o tipo de impacto subjetivo que esse fato, que a observação desse fato causou em quem está relatando. Né? Então, assim, boa parte das escrituras são muito orientadas a esse tipo de descrição agiográfica da história. É claro que, assim, eu estava até conversando isso com o Nityananda antes de começar, né, que a gente consegue tirar algo de histórico das descrições agiográficas, mas elas não estão ligadas, assim, a uma descrição histórica, assim, per si, do que aconteceu. Elas são mais uma descrição de como uma determinada sequência de fatos impactou, assim, a imaginação pública que o pessoal tinha sobre si mesmo, que a nação tinha sobre ela mesma, ou que ela tinha sobre Deus, né? Então, assim, ela é mais uma descrição de como as pessoas concebiam determinados conceitos, se relacionavam com determinados conceitos, do que, de fato, assim, o tipo de historicidade que a gente está acostumado. Né? Então, dá sim para a gente extrair muita coisa do contexto cultural, mas a gente tem que tomar cuidado até para não cair um pouco nisso que o Nintendo falou, de anacronismo. Então, a gente entender que a forma como a gente está olhando para a forma como essas pessoas entendiam determinados conceitos, né, isso não necessariamente é uma descrição exata de eventos políticos, de eventos históricos mesmo, os formativos dos povos. Não é isso. A gente consegue extrair muito do contexto cultural e do contexto histórico, mas não necessariamente em termos de historicidade. Isso é um cuidado que a gente pode ter. Né? A gente pode usar, a gente estava até conversando isso antes da gravação, pode aplicar e deve aplicar ferramentas de exegese, de hermenêutica, análise linguística para poder extrair esse contexto histórico. Mas ele já não é explicitamente declarado nas declarações do Shastra. Né? E outra coisa, quando a gente vê um comentarista traduzindo e comentando as escrituras, aquilo ali fala muito mais do contexto cultural do comentarista do que da escritura diretamente. Isso é outra coisa que a gente tem que se atentar. Né? Isso por exemplo, agora eu estou lendo bastante Dostoiévski. E uma coisa interessante é que agora está começando a ter muita tradução direta da obra de Dostoiévski. Né? E antes, o que a gente tinha muito aqui no Brasil era a tradução da tradução francesa do Dostoiévski. Então, Dostoiévski escreveu em russo, os franceses traduziram para o francês a obra dele, e aqui no Brasil o pessoal pegava e traduzia do francês. Né? E agora começaram a investir em traduções diretas do russo, agora que a gente já tem mais acadêmicos de russo mesmo aqui. Então é muito diferente se você pega as traduções diretas do russo e as traduções que passaram ali pelo francês, né? Então, muito, por exemplo, da obra do Dostoiévski, ele vai mostrar a realidade dura
das pessoas de São Petersburgo na época dele, né? E para isso ele usa uma estética muito dura, né? Assim, a linguagem dele é pesada, a linguagem dele é dura, a linguagem dele não tem muitos floreios, ele assim propositadamente, intencionalmente pouco poético, ele é seco, né? Então você pega obras assim como Crime e Castigo, Idiota, né? Sonho de um Homem Ridículo, assim, ele é muitas vezes pesado assim nas descrições dele. Quando passou para a tradução francesa, os tradutores franceses quiseram dar uma floreada, espírito francês mesmo, sabe? Deram ali uma amolecida nas declarações dele, deram uma diminuída do impacto. E aí, quando vinha para o português, isso aumentava ainda mais. Né? Então, quando a gente lia a história não perdia nada, você conseguia ler a história toda, mas muito do impacto emocional da história era filtrado, porque, na verdade, a gente não estava lendo a obra do Dostoiévski, a gente estava lendo uma tradução, e em toda tradução já existe um viés, uma tradução francesa do Dostoiévski. Então, assim, já existia muito da mentalidade francesa ali, né? Então, assim, existia um grau de interferência. O Jorge Luiz Borges costumava falar que o mundo ocidental não conhece As Mil e Uma Noites, apesar das Mil e Uma Noites serem um texto famoso aqui também para gente. A gente conhece as traduções de Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites ela é um texto que tem muito do espírito árabe da época, então a gente vê que não existe muito o tipo de maniqueísmo que era próprio da cultura ocidental que traduziu Mil e Uma Noites. Então a gente via que, por exemplo, os personagens que eram heróis, eles tinham atos assim que eram moralmente questionáveis, eles eram personagens ambíguos. Mesmo que eles estivessem lutando ali pelo que a gente entendia que era o lado certo, eles eram os personagens do bem, eles vacilavam, eles erravam e eles tinham seu lado mesquinho, que tudo isso foi diminuído com as traduções ocidentais. E os personagens que eram malvados assim na história, muitas vezes eles foram levados a esse tipo de coisa por injustiças, por abusos que eles tomaram. Muitas vezes eles tinham um lado piedoso dentro deles, mesmo que eles fossem predominantemente egoístas e maldosos, eles ainda tinham alguma piedade. Então existia esse tipo de ambiguidade que tornava a obra muito rica, e as traduções foram feitas num período ali de mentalidade cristã que levava as coisas mais para o lado mesmo do bem e do mal. Então, assim, a cosmogonia, a luta eterna do bem e do mal, com o bem vencendo no final, né, que é o horizonte escatológico do cristianismo, influenciou a mentalidade dos tradutores e tirou esse caráter de ambiguidade que existia ali na obra original. Então, quando a gente lê Mil e Uma Noites, a gente não está lendo a obra original, a gente está lendo, pegando muito mais do contexto cultural dos tradutores do que, né? Então, quando a gente vê comentários de acharyas, de sadhus diferentes sobre determinadas obras, a gente está pegando muito do contexto cultural deles, né? Então, uma coisa é um sadhu que comenta o Bhagavatam antes de você, por exemplo, ter invasão dos árabes, antes de você ter passado, né, por esse tipo de opressão cultural que os árabes trouxeram, quando eles invadiram, mutilação, violência cultural que eles impuseram, né? Então você está ali num contexto muito mais tranquilo. O Vaishnavismo existia num contexto muito mais tranquilo, onde ele não tinha precisado assumir um certo caráter reacionário, né, contra a invasão árabe. Né? Uma coisa é você pegar um autor Vaishnava escrevendo antes, por exemplo, da grande popularização do budismo e depois. Então eles vão ter visões diferentes. Né? Um cara que já foi muito mais atacado, que a cultura dele, a visão dele de mundo já foi muito cerceada, violada, ele vai tender a ser mais reacionário, ele vai tender a ser mais impositivo do que alguém onde tinha total liberdade para desenvolver seu culto, sua forma de ver o mundo, sua relação com Deus, né? Então, assim, quando a gente vê determinados sadhus comentando determinados pontos das escrituras, muitas vezes aquilo está falando mais do contexto cultural dele do que o contexto cultural que já era imanente da própria escritura. Então, esse é o segundo cuidado, assim, na hora da gente manusear essa ferramenta. Muitas vezes a gente tem que fazer a hermenêutica de quem está fazendo a hermenêutica para a gente. É a meta-hermenêutica, a hermenêutica da hermenêutica. Isso é outro ponto importante. Tá bom, pessoal? Bem, da minha parte é isso. Mais algum ponto, Nitenanda? Acho que é isso mesmo. Então, vamos ficando por aqui com essa retomada nossa dos nossos estudos de hermenêutica do Clube do Dharma
de uma forma geral, o começo das nossas atividades é em 2024, então a gente ainda espera trazer muito mais de hermenêutica e de outros temas aqui do Vaishnavismo, né, para vocês aqui nesse ano, no Clube do Dharma. Então, vamos juntos. E é isso, então. Mais uma vez, muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna.